Com o Sebrae você pode mais. Pode o quê? Pode planejar. Pode empreender. Pode lucrar. Pode tudo. Vem com a gente. Chegamos a mais uma edição do podcast do Sebrae. A oportunidade para você se inspirar, ter seu próprio negócio ou mesmo melhorar os resultados da sua empresa. Eu sou Andresa Cerveira e no Com o Sebrae Você Pode Mais de hoje, nós vamos conhecer a história da Ana Alhadef. Ela é proprietária da Doce Pedaços, que está no mercado há 10 anos e tem muito para nos contar e nos inspirar, é claro. Também recebemos aqui no estúdio hoje a Ildene Maia. Ela é gerente de empreendedorismo do Sebrae Maranhão. Vamos conversar muito sobre toda essa trajetória da Doce Pedaços, desse atendimento no Sebrae, e eu tenho o prazer de dar as boas-vindas na nossa casa. Afinal de contas, com o Sebrae você pode mais, e eu não tenho dúvida de que isso vai passar pelo seu relato hoje. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada. E o Denê? Obrigada, sempre um prazer estar aqui, né, para que a gente possa discutir, dar dicas aí para os nossos empreendedores maranhenses. É isso aí. Então vamos lá lembrar de como é que foi esse encontro, esse momento de união de Doce Pedaços e Sebrae Maranhão, quando a empresa foi formalizada e esse caminho muito próspero começou a ser traçado por você e por todos que compõem a sua empresa, Ana? Isso. Quando eu decidi montar a Doce Pedaço, eu busquei o Sebrae. Eu estava até lembrando agora com o Denê que o Sebrae fez um grande evento, foi na Maria Aragão, uma feira para as pessoas se formalizarem. Então, ali eu vi a chance da formalização da minha empresa e de também fazer cursos, que era sem empreender, sem vender, sem comprar, para que a gente pudesse começar a pensar o que seria gestão, como seria essa venda. A empresa começou a nascer a partir dali, porque assim, era uma empresa caseira, e aí a gente viu o potencial e viu a necessidade. Então, buscamos o Sebrae como um apoiador, para que pudesse, já que o Sebrae tinha expertise nesse quesito, foi uma companhia. Na verdade, o Sebrae, eu já estava falando assim, fazendo um TBT, assim, o Sebrae me acompanha há muito tempo, então a gente tem eu falo dívida, mas a gente tem assim, o fortalecimento da Doce Pedaço, ela se dá justamente nesse início, porque às vezes nós empresários, a gente imagina que o produto é bom, é vendável, mas a gente sempre tem que voltar àquele ponto de origem. E o Sebrae, na vida da Doce Pedaço, foi um divisor de águas, porque a partir dessa formalização, a gente pôde ter acesso a feiras, a entender melhor o mercado que a gente estava entrando, até porque, na época, a Doce Pedaço, sua embalagem era um saquinho. Então, a gente sabia que tinha um potencial, mas que precisava melhorar. E daí não era só comprar, trocar o saco por uma embalagem. Na verdade, a gente tinha que ter o cuidado com a manipulação desse alimento, a gente tinha que ver a questão de validade. Então, foram vários itens para compor a embalagem, porque a gente pensa assim, a embalagem é só uma caixinha. Ela não é só uma caixinha. Eu digo assim, além dela conter os nossos sonhos, as nossas vontades, ela tem que ser séria, porque quem trabalha com alimento, ele tem que buscar uma qualidade. Então, assim, é um dos diferenciais dessa parceria, porque a partir daí, a minha engenheira de alimentos, ela ainda é, desde o projeto Sebrae, eu a conheci, e ela até hoje trabalha comigo. Quando você contratou a gerente de alimentos, foi uma ideia do Sebrae ou foi algo que você falou assim, não, eu tenho que começar e começar direitinho, eu já vou começar dessa forma. Como é que foi isso? Eu fiz um curso pelo Sebrae, que foi a questão de manipulação de alimentos. E depois dele, o Sebrae ofereceu um projeto era transformadores de trigo. Então, nesse projeto, nós tivemos capacitações com pessoas que entendiam dos processamentos de trigo. Nós fomos até a Fortaleza, conhecemos a M. Dias Branco, e nessa oportunidade, nós, empresários da época, solicitamos uma engenheira de alimentos. Então, ela foi via Sebrae, e a partir daí a gente se conheceu, e aí ela começou a trabalhar comigo nessa questão de validade, de melhor, como fazer a melhor qualidade, porque, na verdade, foi uma coisa boa o curso Transformadores de Farinha, porque eu pensava assim, qualquer farinha serve. E aí a gente foi entender
que cada farinha tem a sua especificidade. A que serve para pão não serve para ti, por mais que no mercado ela esteja com um preço menor, mas para biscoito não serve. Então, assim, mais uma vez, o Sebrae veio ali de apoio. Não foi só para mim, como biscoito, foram para outras pessoas de panificações, várias padarias, e também foi um outro network, porque aí eu comecei a conhecer outras pessoas, a gente visitou padarias, nós tivemos essa oportunidade da viagem, que foi muito boa, para a gente conhecer uma grande produção de pão, como era que fazia, a escolha de trigo, nós fomos ver essas diferenças que tem que eu nem imaginava. Oi, Duenê, como é que é esse relacionamento para levar a esses empresários que buscam socorro no Sebrae, esses fornecedores ou esses orientadores de como executar o serviço de modo certo, de modo com qualidade, que tenha qualidade, do jeito que hoje a Doce Pedaços tem? Na verdade, né, a Doce Pedaços, ela surgiu, né, com uma vontade imensa de crescer. Isso eu acho que é importante a gente já frisar aqui, né, nessa nossa conversa. O Sebrae, ele dá orientação para esses empreendedores, né? Eu digo muito que o Sebrae é um meio, uma ferramenta. Nesse processo de orientação, a gente trabalha toda a cadeia, né? Por exemplo, Ana, como uma empresa que trabalha com doce, quem são os fornecedores? Então, a gente vai buscar junto com ela uma orientação para mercado. Então, o Sebrae trabalha com um grande número de colaboradores, que são os nossos consultores de várias áreas. Temos consultores de mercado, para quem quer buscar e expandir o mercado. Temos consultores de inovação, que foi o que a Ana trabalhou muito, né? A melhor embalagem, a questão nutricional. Como é que eu levo a questão nutricional para o meu cliente? É algo que a gente trabalha pela inovação. E hoje é obrigatório ter esse tipo de informação na embalagem, né? Exatamente. Porque só a embalagem, como a Ana falou no início, eu trabalhava só com a embalagem no saquinho. Hoje, se você olhar a embalagem dela, tem todo o valor nutricional. Então, a gente busca, de acordo com a especificidade de cada produto, né, dos nossos empreendedores. Além disso, né, a gestão. Não é só também ter uma embalagem bonita, uma rotulagem própria, né? Mas como é que eu gerencio esse negócio? Como é que eu faço a gestão? Então, eu preciso saber planejar, eu preciso saber comprar, porque se eu compro errado, né, o meu cliente, ele vai estar recebendo algo errado, como, por exemplo, ela fala da farinha, né? A farinha, qual a melhor farinha para o biscoito? Qual a melhor farinha para o bolo? Né? Então, todas essas especificações a gente trabalha nessa consultoria de mercado, a gente faz análise e viabilidade, né, desse mercado, quem são os meus concorrentes e quem são também meus clientes, é posicionar aquela empresa no mercado. Então, toda essa orientação para o mercado, essa aproximação com grandes fornecedores ou com outros fornecedores é algo que o Sebrae já faz, né, no seu dia a dia para os nossos empreendedores. Para uma empresa dar certo, como a Doce Pedaços, que está há 10 anos no mercado, né, precisa ter um passo inicial muito seguro. Qual que seria o mais importante de tudo que você daria como uma solução que o Sebrae apresenta? O que a Ana fez? Ela começou a planejar o seu negócio. Se você não planeja o seu negócio, se você não sabe onde você quer chegar, se você não sabe qual o valor que eu vou investir, o tempo de retorno desse investimento, você pode seguir para vários caminhos, mas quando você trabalha um plano que a gente chama de plano de negócios, que orienta os nossos empreendedores, ela consegue direcionar melhor os esforços dela. Aí a gente fala assim, utilizar o recurso, seja próprio ou por instituições financeiras, da forma mais correta, minimizando riscos, né, e trabalhando com resultados. Ana, como é que foi para você esse processo inicial da Doce Pedaços, já nesse plano de negócios? Foi algo que te assustou? Definir tudo isso logo no início, colocar na planilha quais eram os objetivos da tua empresa, como que ela iria caminhar? Como é que foi para você tudo isso? Assim, eu fiquei assustada, porque eu sou professora. Então, assim, saí de um ramo e fui para outro, e a gente via. Porque a Doce Pedaços começou assim, eu fiz um biscoito, uma pessoa provou, e aí o meu cliente da Rosa Rio,
Ele compra e compra até hoje. Então, foi assim. Então, daí eu comecei a fornecer para lojas de shopping, mas eu nunca quis, na verdade, isso me inquietava. Então, eu disse, não, eu quero ser indústria. Então, para ser Já indústria... começou com um pensamento grande, Eu, né? eu sempre quis estar onde a Doce Pedaços está. Na verdade, eu sempre busquei, esse foi o caminho. Uma vez eu até brinquei que as pessoas disseram, mas Ana, é assim, o teu público, disseram que tem biscoito para o público A. Eu disse, foi bom, porque eu fiquei com o resto do alfabeto todinho para eu trabalhar. Então, assim, fazer esses passos é difícil, não é muito fácil, porque a gente sente aquele primeiro impacto do que tu tens a construir, porque, na verdade, é tudo um processo de construção. E a gente sempre volta àquele primeiro. Então, assim, você fazer preço é uma coisa assim, é um gigante que às vezes te engole, porque eu assim, não aceito mudar de qualidade. Quando eu faço qualidade, eu falo de produtos que eu uso para meus biscoitos. Eu tenho um cliente que ele diz assim, desde a primeira vez que eu comi o biscoito de leite, até hoje o sabor é igual. Então, gente, ali está certo, ali é um caminho. Então, às vezes, nem sempre o mais barato é o melhor. Então, a Doce Pedaço, com esse plano de negócios, a gente foi galgando os passos. É certo que assim, a gente não se cumpre tudo de uma hora para outra, mas às vezes tu vai analisando, olha, isso aqui, essa meta aqui eu alcancei. E teve assim um momento da Doce Pedaço que eu sempre busquei olhar os grandes. Eu sempre fiquei... Então, quando eu entrei na associação comercial, eu vi uma oportunidade de olhar aqueles outros exemplos. E o que eu fiz? Eu me inscrevi no 2º ano para a empresa do ano. Eu sabia que eu não ia ganhar, mas o que aconteceu? Uma consultora do Sebrae foi fazer a visita técnica na empresa e, no final, o que a gente ganhava? Ganhava justamente aquela análise toda do que tem, pontos fracos, pontos fortes, o que tem para melhorar, como tem que crescer, como é que tu vai fazer. Então, quando ela começou a perguntar assim para mim, como é que você avalia a satisfação dos seus clientes? Opa, isso aqui não estava contemplado. Então, assim, eu gostei da devolutiva dela. Quando eu agradeci a participação do prêmio, eu disse... Eu sabia que a Doce Pedaços não tinha como concorrer para ganhar, mas o que eu queria era justamente essa devolutiva dessa técnica, que foi o olhar dela, porque eu tava lá, para mim, como a gente diz assim no português, claro, para mim tudo é paisagem, ali está tudo certo, mas quando ela começou a perguntar, você faz isso, os seus colaboradores, o que você faz, o projeto social da Doce Pedaço. Aí eu fui ver que eu fazia muita coisa, mas tinha muita coisa solta, muita ponta solta que as pessoas poderiam saber. E aí ela foi me mostrar, quando ela me entregou a análise dela, o que eu poderia, eu disse, pronto, mais um roteiro firme para se seguir. E foi importante, aí, mais uma vez, o Sebrae norteando, mesmo que por outra instituição, mas norteando o caminhar da Doce Pedaços. A Ana fala que não ganhou nesse momento, né? Mas esse ano ela foi super coroada, né? Super coroada com a Doce Pedaços, que chegou à categoria de pequenos negócios em 2º lugar no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios desse ano. Primeiro, quero parabenizá-la. Estava lá, testemunhei essa premiação muito valiosa. Imagino que foi um momento assim de lembrar de toda essa sua trajetória à frente da empresa, né? Muitos sonhos que viraram realidade, né, Ana? Para mim foi assim, foi uma grata surpresa, porque eu me inscrevi, mas eu não acreditava que ia ganhar. Então, assim, para mim foi o 2º com sabor de primeiro, porque eu vi assim, poxa, todo o trabalho. E o que me chamou a atenção no prêmio, assim, aquela pergunta do prêmio para mim, ela foi assim, a minha isca. O que você faz que pode impactar outras mulheres? Aquela foi a isca. Vamos lembrar qual foi a sua resposta? Era que, assim, uma pessoa em casa, com um filho com problemas, como eu tenho a minha filha, uma pessoa que cuida da mãe, que não pode sair, pode pegar uma receita e pode se transformar num grande negócio. Ela pode fazer um bolo, ela pode fazer um biscoito, ela pode fazer um chocolate, ela pode fazer, enfim, um perfume, um sabonete, uma infinidade de coisas. Quer dizer, estar em casa não te limita a parar de pensar e ser produtivo, porque eu pensei nisso.
sabe, quando eu decidi, até porque, assim, não tinha no mercado biscoito, e Sofia teve essa necessidade, então vamos fazer. Começou ali para agradar a família. Não, comecei porque não tinha, ela tinha problemas alérgicos, então assim, vamos fazer um biscoito, já que não tinha, há 17 anos, gente, nesse mercado, não tinha nada para quem tinha alergia. Tinha um biscoitinho esse biscoitinho, eu nunca esqueço, que era um biscoito que se chamava periquito, que era justamente o que ela podia comer. Então, onde a gente achava esse biscoito, a gente Comprava comprava. de lotes e lotes Porque para casa. não tinha. Então, assim, essa pergunta foi a isca, porque eu disse, meu Deus, olha, eu estava fora do mercado, professora, todo mundo dizia, volta para o mercado, volta a ser professora, mas eu olhava assim para minha filha. E hoje, ela ainda é, porque eu digo assim, agora ela virou novamente meu balizador. Às vezes, quando ela diz assim, mãe, não vai mais para a feirinha domingo, fica aqui comigo, fica aqui em casa, é tão bom tu estar em casa. Então, só novamente o balizador dando assim, ó, volta para o teu seio, porque a gente vai se envolvendo com as questões da empresa. Eu sempre digo assim, a Doce Pedaço é o filho homem que eu não tive, porque é um filho que me dá trabalho, é um filho totalmente diferente das duas meninas que eu tenho, mas é uma realização. Na verdade, eu me sinto muito realizada com Doce Pedaços. E eu digo novamente, ela está do jeitinho que eu planejei. Eu sempre quis ser distribuidora. Eu não sei, eu digo assim, pode até ser que eu um dia pense em fazer franquia, estar em loja, mas eu nunca pensei nisso. Eu sempre pensei em a Doce Pedaços estar na ponta de grandes supermercados. Mas os sonhos são muito, muito altos, né? Eu vejo até que já há uma articulação aí para chegar ao mercado internacional. Isso porque aqui no Maranhão você já está em diversos pontos, está aqui na capital maranhense, está em Imperatriz, está em Balsas também, em Parnaíba já chegou, mas mercado internacional, como é que é essa orientação para os empreendedores que sonham alto, sonham grande, sabem que podem chegar lá, como a Ana faz? Como é que vocês passam essa orientação para os empresários, Ildenê? Isso, a gente tem essa orientação. Primeiro, a gente faz todo um diagnóstico, como a Ana falou, né? As empresas passam por um diagnóstico, onde a gente tem que verificar a escalabilidade do produto. Nós também temos que verificar se for produtos na área de alimentação, selos que são demandados daquele país. Então, dependendo, inclusive, do país que aquele empresário quer chegar, o Sebrae primeiro faz toda uma consultoria de análise de como fazer um processo, né, para que aquele produto chegue ao país. Quais são as barreiras, né, que existem? E que esse empresário, ele precisa, né, estar contemplado quando ele for exportar. Ana, se eu não me engano, ela participou, inclusive, de uma rodada internacional no Chile. Não sei se foi no Chile, Ana, depois tu me confirma. Mas onde ela também levou o produto dela. A questão da escalabilidade, a gente tem que verificar também logística, como é que esse produto vai sair daqui, né? A gente sabe que a gente tem um porto, a IMAP, né, possibilita, qual essa questão, se a gente for trabalhar com containers, qual a quantidade de produtos para ter esse container, pode ser inclusive associado, podemos ter vários produtos, né? Então essa análise, essa consultoria, a gente faz sempre essa devolutiva, né, para o empresário. Então é algo que o Sebrae está sempre estudando, mas a gente também sempre trabalha com esse processo de aproximação. Rodadas internacionais a gente já fez, a gente quer voltar, mas o que a gente está trabalhando hoje no Sebrae? Hoje a gente está possibilitando para que os nossos empresários participem de missões internacionais, que vejam boas práticas em alguns países, né? Agora em janeiro a gente vai ter alguns empresários vão participar da maior feira de varejo, né, que acontece em Nova York. Então, a gente vai ter boas notícias em janeiro. Qual segmento no varejo? O varejo como um todo, certo? Então, ele é a maior feira. Então, ela se concentra em Nova York com vários segmentos do varejo. Então, essa feira, alguns empresários estarão indo e com certeza trarão boas práticas, né? E network, que é muito importante também, né, durante essas feiras. Então, nós estamos, inclusive, retomando esse trabalho para o mercado internacional com os nossos empreendedores. Investimentos que com certeza fazem a diferença, né, Ana? Com certeza. E assim, por mais que a gente julgue que é um sonho grande,
Mas sonho grande é bom sonhado e feito. Então, E assim, realizada. a primeira vez que eu tive contato com compradores internacionais também foi numa feira no Comércio Brasil, do Sebrae. Então, lá eu conversei com uma pessoa dos Estados Unidos, conversei assim, foi aquela conversa aqui, aquilo ali ficou, foi uma conversa inexperiente, lógico, mas eu vi que havia uma possibilidade, sabe? Eu sou uma pessoa que o não, ele nunca me parou. Então, assim, aquela experiência, ela ficou guardada, porque no devido tempo ela seria utilizada. Então, assim, os anos se passaram, a empresa foi se fortalecendo no mercado e surgiu uma nova oportunidade de uma rodada. Primeiro com a associação comercial, que eu não fui, mas o biscoito foi para o Chile numa feira, representado pelo presidente da associação, levou. Então, a devolutiva que eu tive aqui foi muito bem aceito, tudo. E passou mais um tempo, esse projetinho sempre guardado. Às vezes, quando tinha ações do Comércio Brasil, no Sebrae, a gente sempre ia, tinha reuniões, vai ter alguma palestra, a gente sempre ficava ali antenada. E a gente teve a experiência de participar do PIEX, que é um projeto de capacitação das empresas para importação. Então, eu participei, fui da primeira turma, e aí a gente, no todo o processo, então assim, foi novamente construir uma nova doce pedaço para exportação. Aí cria site, vê embalagem, analisa mercado, qual é o mercado para biscoito, como é o biscoito, o que tem. E no decorrer desse processo, a minha empresa foi convocada para participar de 2 feiras internacionais. Nós fomos para Assunção, Paraguai. Eu fui e eu lembro que eu tinha assim, agenda com 2 compradores. Foi eu e a Geleia. Só que quando eu fui para a mesa, que eu botei os biscoitos para degustação, de repente se formou uma fila. E aí a gente, assim, foi muito bom. Eu fiquei muito orgulhosa de saber que o produto lá fora tem uma boa aceitação. Então, assim, quando as pessoas provavam, elas vinham querer saber, querer informação. Então, assim, poxa, esse caminho é possível. É possível, é um caminho tangível. Só que quando a gente foi em 20 de novembro, quando eu cheguei, pandemia. Eu ainda tive alguns contatos, mas, enfim, toda essa construção de pandemia. E a gente ficou nessa. Mas eu sempre, assim, quando eu voltei, eu me inscrevi em umas plataformas que tem, Connect América. Então, eu sempre fiquei, de vez em quando aparecia um comprador aqui, um ali, e a gente conversava. Ano passado, tem um ano, apareceu um comprador do México. Então, a gente começou numa tratativa infinita, que as pessoas diziam assim, Ana, desiste. Porque era assim, o mercado mexicano é bem complicado, É sabe? muito exigente? Muito, muito. Em que aspecto? Para vocês terem uma ideia, porque assim, tem um órgão chamado Confepris, que é como se fosse a Anvisa nossa. Não vale só os nossos certificados. Para vocês terem uma ideia, o biscoito ele tem certificado de livre de aftosa. Aí eu até brincava e dizia assim, mas eu não tenho fazenda, eu não pego o meu leite, eu compro o leite do supermercado. Mas eles exigiram um certificado de livre de aftosa. Então, assim, é inédito no Brasil, porque pela lei brasileira, o biscoito não precisa queijo, precisa produtos de origem animal. Mas aí vai com os parceiros, conversa, e a gente conseguiu a certidão de livre de aftosa. Então, essa tratativa tem quase 2 anos dessa história de manda documento, aí análise de biscoito, análise de salmonela. Aí eu dizia assim, mas meu biscoito não tem ovo, mas tem que ter salmonelas. Enfim. Aí o cliente não tem ideia, né? Não tem ideia de todo porque senão de tudo não chega lá. Então, aí a gente vai fazendo. E isso não é assim, eu quero uma análise, essa análise é hoje. Não, gente, bota meses. A gente não conta assim, eu vou mandar tu analisar meu biscoito daqui a uma semana. Não, valor, porque é um investimento caro. Tem coisa, por exemplo, essa certidão de livre de aftosa, onde eu bati o pessoal, gente, mas isso não pode, no Brasil, mas é exigência, mas isso não pode. E assim, foi uma caminhada, e quando foi em junho desse ano, chegou a certificação da Cofepris, ou seja, hoje a doce pedaço pode vender para qualquer mercado que a Cofepris esteja
atuando, porque a gente tem a certificação da COFEPRIS. Ela tem uma importância como se fosse um FDA. Então, a gente tem uma certificação fora. E a gente continua. Aí chegou a certificação, vamos mandar as amostras. Aí vai lá outro aprendizado, porque a gente pensa que é fácil. Só vou despachar e vai chegar. Ô, gente, não. Quais foram as dificuldades? Aí chega lá, vai chegar, chegou. Aí a questão da aduana lá, prende os biscoitos. Vamos lá, aí vai para... Você tem que contratar despachante. Então, assim, o que você acha que vai ser assim tão simples, na verdade, ele vai... Mas, assim, Ana, mas qual é a tua análise disso tudo? Eu aprendi. Porque eu comecei com o mais difícil. Todo mundo... Eu tive uma rodada agora internacional na Expo Indústria. Até ontem, antes de ontem, eu estava tendo... reuniões com compradores, porque tiveram 2 que atrasaram uns dias. A gente aprendeu, eu aprendi. Então, a gente sabe agora, fica mais forte. Você sabe o que perguntar, como vai ser, você sabe que a coisa ela não é rápida. Não, porque eles dizem assim, manda a tabela de preço, manda a informação nutricional, manda... Aí vamos lá. Então, você aprende a ter paciência e acreditar naquele processo. Porque é um processo, você sabe que você tem... Porque assim, gente, nossos produtos, eles têm um mercado aberto aí fora, gigante. Eu sei porque eu vi, eu estive em uma feira. Então, assim, a aceitação dos produtos brasileiros, dos frutos da Amazônia, de geleias, é uma aceitação gigante. Mas é um mercado também bastante exigente. Se você não tiver, como o Denê falou, você não basta ter o querer, se você não tiver aquela responsabilidade de fazer, então, e são processos longos, não são processos rápidos. Então, se você for com aquela, porque eu vou vender, eles ficam interessados, mas toda a burocracia, aí vai a questão do nosso porto. Quer dizer, eu estou conversando, uma tratativa com uma pessoa que eu tenho que mandar para Porto de Santos, então você tem que refazer todos os cálculos, porque até então a gente fazia per se em Fortaleza, aí para Santos. Pelo Porto de Fortaleza, PECEM. Aí Santos, e ela tem um container próprio que ela armazena, então ela disse, todos os compradores que ela está falando tem um prazo, porque tem que chegar todo mundo junto, porque o container é dela, aí ela vai pegar e vai levar, porque ela tem 10 dias de taxa grátis para ficar armazenado lá no porto. Então, assim, tudo isso, aí se sentou, refazer preço, refazer como é que vai ser transporte. Então, assim, não é o cálculo do valor do biscoito, é o cálculo de toda essa logística aí que eu digo tem assim, custos também, né? E da logística da gente, porque a gente fica numa ansiedade. A cada encontro, essa questão do México, a cada vez que ele ligava, meu coração ia no dedo mindinho e voltava. Eu disse, agora? Não, Ana, está faltando mais isso, isso, isso. Ana, tem que mandar esse documento nessa resolução, não sei o quê, não sei o quê. Tem que mandar essas fotos nessa resolução. A cada vez não terminava. Eu disse, meu Deus, isso é interminável. Mas termina. E assim, serve para te saber se é isso mesmo que tu queres, porque é aquele serviço de planejar e se replanejar. Quando tu pensa que já está tudo certo, aí não. Aí surge um comprador. Olha, eu brinco e digo assim, eu nunca pensei que as caixinhas de acetato fossem agradar um comprador. E eu tive uma grata surpresa de uma compradora que me pediu o orçamento das caixinhas de acetato. Então, assim, aí eu estava pensando, lata, já teve que mudar o meu olhar para as caixas de acetato. É um outro estudo do mercado, né? Para quem que vai ser direcionado esse produto. Vamos voltar aqui na questão da sua resiliência, porque vamos combinar aqui, o Denê, né? Primeiro que está de parabéns por não desistir, por não aceitar esse não com facilidade, tanto que chega aos resultados exatamente por conta disso. Mas como é que vocês no Sebrae conseguem passar essa mensagem de que essa paciência, essa resiliência, ela vale a pena? É o que a gente chama, viu, Andressa, de comportamento empreendedor. A gente fala de 10 competências do comportamento empreendedor. E Ana tem persuasão, determinação, resiliência,
sabe correr riscos, né? Porque a gente, né, riscos calculados, quando a gente trabalha com a exportação, riscos calculados. Quando ela fala até, estão pedindo esse laudo eu não trabalho com leite, mas o produto dela leva o leite. São aquelas barreiras, né, que existe dentro daquele país. Então, esse comportamento empreendedor, como é que o Sebrae trabalha? A gente tem um seminário que é maravilhoso, que trabalha o comportamento empreendedor, que é o Empretec, que foi desenvolvido pela ONU. Somente o Sebrae aplica essa metodologia em todo o país. Ele é um seminário que ele tem NPS, Índice de Recomendação, praticamente 10 aí, né, por todos os nossos clientes, onde a gente faz com que esse comportamento empreendedor cada vez mais seja desenvolvido por nossos clientes, nossos empreendedores aqui do estado. Então, esse comportamento empreendedor, essa atitude que a Ana teve, né, ela vem muito dessa característica empreendedora. E liderança, né, quando a gente também fala de não desistir, é Ana que tem uma liderança, que a gente fala a liderança de alta performance. Essa liderança de alta performance, ela estende para a equipe dela, para todos os trabalhos que ela vai desenvolvendo, não só com a equipe, mas com os fornecedores, com os futuros colaboradores dela, com as empresas que ela faz parceria. Então, essa liderança também faz com que Ana se destaque nesse mercado. Então, esses são produtos, inclusive, que a gente trabalha, liderança de alta performance, né, para que eles possam gerenciar cada vez melhor seu tempo, otimizar, né, o seu trabalho dentro da empresa. Então, eu indico muito o Empretec aí para você que quer empreender, ou porque para quem já está também nesse mercado de trabalho, e a liderança de alta performance, que são características que a gente vê muito aqui na nossa empreendedora Ana. Já vim aqui dar uma stalkeada na rede social do Sebrae, inclusive convido todos os nossos telespectadores, as pessoas que estão acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, que sigam Sebrae Maranhão, lá no Instagram, para saber muito mais. Estava procurando aqui informações sobre o Empretec, que é sempre citado aqui nas nossas conversas. Tem já uma agenda aberta aí para que possam participar? A gente já vai ter um Empretec agora em novembro, né? O Empretec que cresceu, sua família cresceu. Nós temos Empretec para o rural, para quem é esse produtor rural, que é uma outra linguagem, né? Para o nosso startupeiro aí, quem gosta de desenvolver nichos de mercados para startup, o nosso Empretec Jogos Digitais, né? O Empretec também traz muito essa questão da tecnologia para dentro, né, desse seminário. Agora, em novembro, nós vamos fazer o nosso primeiro Empretec dos Jogos Digitais. Ele é presencial, todo mundo junto, mas trabalhando com jogos. Então, a gente convida vocês, procure a Unidade Regional de São Luís, vou deixar aqui o contato, 3133-5906, busque informações sobre o Empretec, a entrevista hoje, a gente fazia entrevista presencial, mas hoje é a inteligência artificial que faz a nossa entrevista do Empretec. Então, aproveitem esse momento, esse ano fizemos 30 anos desse seminário maravilhoso. Então, imagina uma solução que está há 30 anos no mercado, que tem índice de recomendação praticamente 10, é algo que está dando muito certo. É isso aí. Essas soluções que o Sebrae apresenta são utilizadas com muita sabedoria pela Ana, né? Estou vendo aqui que participou de muitos eventos que já foram realizados, a Feira do Empreendedor, Neon, Salão de Turismo da Rota das Emoções, Agrobalsas, FECOIMP, a Expo Indústria, que você citou ainda há pouco, a Expo Favela, Armazém do Empreendedor, que também fez um grande diferencial para você lá na cidade de Balsas, não é isso? Eu queria que você lembrasse desse momento para nós. Lá, eu fui a primeira vez esse ano para Expo Balsas. Eu nunca tinha ido e esse ano eu disse, não, vou. Eu me surpreendi pelo mercado da cidade. Um dia a gente disse assim, não, juntei com umas duas lá e disse, nós vamos almoçar, vamos pegar um Uber, vamos de porta em porta aqui nesse comércio. Para apresentar o produto. Para apresentar o produto. Porque como a gente ficava num galpão, ele é um pouco distante, teve muita gente, mas aí a gente vamos por corpo a corpo. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Teve uma grande rede de supermercado lá, que pegou alguns empórios.
Então, a aceitação é como eu disse novamente, quando a gente vê o produto da gente, a pessoa come e diz, não, eu quero esse produto. A moça olhou e disse assim, a senhora já é cadastrada do Mateus? Eu disse, já, ela disse, então vai ser muito fácil. Então, é aquela de você ver que tudo aquilo valeu a pena. Então, assim, essas feiras, às vezes a pessoa diz, eu não vou porque é um investimento. Gente, tudo é um investimento. Às vezes você não vai para vender. Claro, você vende, mas às vezes o intuito não é vender. Na nossa, aqui, a última Expo Indústria, eu vendi, mas eu conquistei 3 novos clientes e eram pessoas que há muito tempo eu queria falar e por falta de tempo, às vezes nunca coincidia e as pessoas foram no meu stand. Eu vou só fazer uma observação agora, Ana, se você me permite. Você não vende o produto, pode até não vender o produto final lá na hora, mas você vende a sua ideia, você vende a sua marca, você vende a sua história e a sua vontade de conquistar aquele espaço. E é por isso que tem dado certo. Vamos falar agora sobre esses sabores deliciosos que você tem, porque eu vejo aqui que é uma carta bem grande, né? São 10 sabores, não é isso? São biscoitos finos, amanteigados e também os tradicionais. Inclusive, a gente tem um aqui que você trouxe para mostrar para gente. Geralmente, toda feira eu gosto de fazer um lançamento. Eu sempre deixo uma cartinha na manga para uma feira, para um grande evento. Então, assim, eu tenho sabores regionais, que é castanha do Pará, castanha de caju, casado de cupuaçu, casado de bacuri. Tenho os tradicionais, leite com goiaba, queijo, coco, maracujá mesclado. E eu lancei na feira novos sabores. O Diet, que é com batata doce, não leva trigo, que já era uma demanda que já vinha crescente, porque assim, nas minhas incursões enquanto degustadora, porque eu era degustadora, botava minha batinha para o supermercado e começava a conversar com os clientes e tudo, mas era para ouvindo saber, aquele feedback, mas né? era para saber como é que estava. E assim, eu fiz uma enquete e o Diet, ele foi assim um pedido bem grande. Então a gente lançou na Expo Indústria, lançamos limão, Romeu e Julieta, que é queijo com goiabada, e ninho com creme de avelã. Então, para a feira foram sabores novos que vão entrar já no mercado e já na nossa cartela de produtos. Imagino que você deve receber, de fato, muitos pedidos, né? Gente que dá ideias de, por que você não faz do sabor tal, do tal? Mas chegar com um novo produto no mercado também exige planejamento, não é, Eudenê? Não dá para sair atendendo a tudo que pedem, né? Porque isso pode colocar a empresa em maus lençóis. Exatamente, é isso que a gente precisa ver. Posicionar, como eu falo, né? Para a gente posicionar a empresa no mercado, e a gente também precisa posicionar e inovar. Então, o que a Ana também está trazendo é inovação. Mas quando a gente vai inovar, a gente tem que olhar para o mercado. O que o mercado está pedindo? O que o mercado está sugerindo? E a gente avaliar. E se há esse retorno. E se há esse retorno. Quando você lança 3 novos sabores, ela com certeza, a Ana, já vai estar avaliando isso daqui a uns 6 meses. O que mais vendeu, isso é imprescindível para você, empreendedor. Quando a gente lança um novo produto, a gente também tem um tempo de experiência daquele produto. Deu certo? Ótimo, ele continua. Às vezes a gente lançou um que ele não deu certo. Essa avaliação, ela é precisa. Inclusive, quando a gente diz assim, qual é o meu carro-chefe da empresa? Qual é o produto que mais vende? Né? Aquele que mantém o seu fluxo de caixa. Mas existe também aquele produto, né, que ele tem aquele valor um pouco mais agregado, um valor maior, mas que ele sai também. Essas análises, elas precisam ser feitas. Quando a gente inova, a gente já inova com uma necessidade do mercado. O diet é uma necessidade, né? Hoje a gente tem aí pessoas que demandam, querem comer aquele doce, né? Querem comer o biscoito, mas também não querem engordar. Tem uma certa restrição. Tem uma certa né? restrição ao leite também, às vezes, né? Então, são questões importantes. Da tua fala, que é muito importante, essa pergunta foi muito pertinente, porque há muito tempo as pessoas ficam, por que tu não faz zero lactose, por que tu não faz? Mas aí eu sentei com a engenheira de alimentos e a gente começou a analisar. Só que a gente começou a pesquisar. Aí me ligavam, eu botei uma caixinha de perguntas e as clientes começavam, meu filho tem alergia a ovo, a manteiga, a leite, a açúcar,
aquilo começou assim, meu Deus, como é que eu vou criar um biscoito desses sabores ovo meu não leva, nenhum dos sabores levam ovo, mas como é que, porque assim, a pessoa ela compara, o diet, ele não derrete tanto como o amanteigado. E aí eu fiquei com essa questão. E outra questão que eu acho assim muito importante ser pontuada é a questão das restrições. Gente, mexer com saúde, com alergia é uma coisa séria. Então, assim, quando eu me sentei com a minha engenheira de alimentos, ela disse, Ana, tem um problema. Nós temos duas coisas a pensar. Uma cozinha só para esse tipo de biscoito e você não vai poder manipular. Eu disse, mas eu... Sim, porque como você manipula o leite, o trigo, está nos teus poros. Então, por mais que tu higienize mão, que tu lave mãos, a gente vai ter que ter pessoas só para fazer esse biscoito. E quando eles trabalharem nesse biscoito, a outra produção de biscoito vai ter que parar. Eu disse, mas Paula, você vai ter a outra cozinha? Ela disse, não, vento, poeira, uma conversa com a outra e de repente troca aqui uma colher, bota na mesa. Então, assim, É uma responsabilidade muito eu hoje grande. assisto com muita preocupação, assim, quando eu vejo pessoas que, eu trabalho com bolo, eu faço bolo zero lactose, às vezes eu pergunto, mas tu tens outra cozinha? Não, eu higienizo as coisas. Então, assim, por isso que a Doce Pedaço nós definimos ainda não dar esse passo. Porque eu vou ter que ter uma nova cozinha. Então, mexer com alérgicos, com intolerâncias, é uma coisa... A minha filha é intolerante. O biscoito de maracujá, ela come, porque a manteiga clarificada, ela quebra as proteínas e eu uso o suco de maracujá, a fruta tirada a polpa, não é suco industrializado. Mas eu estou ali na minha responsabilidade, mas eu jamais direi para uma pessoa comer o biscoito de maracujá ou o biscoito de coco que não leva leite. Porque, assim, tá ali a batedeira, tá ali o meu forno. Então, eles não são separados. Então, isso aí é bem importante que a Ana está falando, porque é o que a gente chama, né, na parte de contaminação cruzada, o que não pode acontecer. E definir, inclusive, e você pode definir o posicionamento da sua empresa. Eu não vou trabalhar com produtos para zero lactose, eu estou trabalhando com produtos, né, que já são mais, que são adeptos à maioria, né? É importante, por isso que é importante a gente definir qual é o posicionamento da nossa empresa. E a partir do momento que ela se sentir mais segura, que o empreendedor, o empresário, ela como empresário se sentir mais segura, ela vai inserindo. Pode ser um momento de um outro momento da Doce Pedaços de expandir, né, essa sua produção. Isso é muito importante. Essa é uma análise, né, que os empresários e empreendedores têm que fazer. E o mercado identifica também, né? Claro. Porque se não entra de cara, se tem Isso. todo esse cuidado, sabe-se que a qualidade é prioridade, né? Exatamente. Nessa e a empresa. gente teve uma chance muito grande. Ó. As pessoas que trabalham com alimentação, com essa nova lei de rotulagem, eu já vinha trabalhando redução de açúcar, de teor de sal, porque, na verdade, não é que tenha sal biscoito, mas eu uso manteiga. Então, o teor de sal já é bem alto. Então, eu já vinha trabalhando, olha, há muito tempo eu vinha, não, nós vamos reduzir. A primeira receita do biscoito para hoje, antes da lei, ela já tinha 32% a menos de açúcar. Porque eu dizia, não, ainda está muito doce, vamos tirar. A gente pode diminuir um pouco, aí a gente testava. Não, vamos provar. Não, tudo. Então, assim, a gente já vinha se preocupando com isso. Tanto é que o biscoito não levou nenhuma lupa. Ele é baixo teor de sódio, baixo teor de açúcar, porque eu já vinha nessa preocupação que a gente pode fazer. Então, assim, não é nenhuma coisa impossível e deixa sabor sem que seja um alto grau de açúcar, que é a preocupação maior. Assim, quando veio a lei, eu até gostei. Eu disse, pronto, é uma hora da gente sair da zona de conforto, porque assim, você tem que se adequar. Aí pega a história do mercado internacional. Se você faz todo um processo para ter uma certificação internacional, por que você no Brasil não pode fazer? Então, assim, são perguntinhas que eu às vezes me fazia e dizia assim, a gente pode transformar, a gente pode fazer. A Doce Pedaços, ela busca não ser mais uma empresa de mercado, só uma empresa de biscoitos, mas uma empresa que se preocupa com a qualidade de seus produtos. Então, por isso é que eu digo assim, que eu sou chão de fábrica, tu vai me ver muito pouco em mídia, tu vai me ver muito pouco nas coisas, porque eu gosto da fábrica, mas é porque a gente tem que ter, às vezes, esse olhar
de responsabilidade de ver. Então, a gente trabalhou muito tranquilo com essa questão da nova rotulagem. Para a gente foi bem tranquilo. Na verdade, Ana, ela se preocupa muito mais com a qualidade do produto, ela se preocupa com a qualidade, né, de quem vai comer esse produto, os clientes dela. Isso é muito importante. Até quando ela já se antecipou, né, a essa questão da redução do açúcar, do sódio. Então, isso é muito importante, é um olhar importante que as empresas precisam ter. É uma responsabilidade, que a gente diz que ela tem responsabilidade social para com os clientes dela. Eu imagino que você deve ter aí uma receita guardada a 7 chaves, né? Afinal de contas, tanto tempo no mercado assim, tem um segredo todo especial. Mas é sua própria receita? É de alguém da família? Como foi que surgiu o sabor da Doce Pedaço? Na verdade, a Doce Pedaço, ela surgiu de uma receita, mas ela foi muito mais aprimorada. Sabe, a gente pegar aquela receita de vó que 300 quilos de açúcar, que eu dizia 300 quilos de açúcar, e tu ir reduzindo, ir buscando, na verdade, um equilíbrio entre esses sabores e a qualidade do material, do produto que eu compro. Entendeu? É isso que eu... Olha, o meu biscoito carro-chefe, o meu campeão de venda é leite com goiabada. As pessoas dizem assim, gente, eu como esse biscoito, a goiabada agarra, assim. Mas porque eu nunca mudei. A goiabada que eu compro é a que eu compro há 10 anos. A marca. Eu disse, meu Deus, diz que essa marca acabar. Aí tem que fazer vários testes, né? E cabe essa... Mas a gente faz, assim, quando lança... Eu também sou de olho, assim, lançou um produto novo no mercado, eu compro para testar. Para não ter essa dependência também, né, Eudenê? Isso aí é importante que se fique de olho também. Isso, é uma análise que a gente precisa fazer, né? Por isso que a gente precisa sempre participar desses momentos de rodadas, conhecer novos fornecedores, testar novos produtos. Por quê? Porque é importante para você começar a ter várias opções, né, dentro do mercado. E ter várias opções é importante porque você, como a gente diz, né, o empreendedor ele tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. É o que a gente fala de gerenciar esse nosso risco calculado. Então, é algo muito importante esse network, conhecer novos fornecedores, fazer esses testes que a Ana já faz, né? Então, é algo que tem que estar intrínseco à vida de todo empreendedor. Vamos falar da forma como os clientes podem chegar até o seu produto? A gente já sabe que está em grandes redes de supermercados, em algumas cidades aqui no Maranhão. Brevemente, se Deus quiser, vai chegar no México e em muitos outros países. Mas eu lembro de você ter citado uma palavra durante esse nosso bate-papo, que foi site, criação de site. Vocês têm um site? Tem Instagram? Como é que funciona hoje? Nós temos site, nós temos... No site está a nossa linha Prêmio, porque, na verdade, o site ele já foi desenvolvido para o processo da Doce Pedaço exportação. Então, lá, tu vai ver um pouco da história da Doce Pedaço. Tem nosso site hoje é português, inglês e espanhol. Ele está lá, tem um saque, um ponto de venda, onde você pode, de lá, vai para as redes sociais. Nós temos nosso Instagram, @ Doce Pedaço Biscoitos. E temos os nossos números de WhatsApp que a gente atende. Eu ainda vendo na loja por quilo. Na loja que eu digo, na fábrica. Se você me ligar, se eu quero 1 quilo de biscoito, eu ainda forneço. E funciona onde? Funciona. Hoje nós estamos em endereço novo no Turu. Nós começamos na frente da casa da minha mãe. A minha mãe tinha um prédio com 2 salas e eu reformei. A Doce Pedaço surgiu ali. Aí a Doce Pedaço foi crescendo e hoje a gente está num galpão maior, mais estruturado, porque a necessidade chegou. E está no Turu, hoje nós estamos no Turu e também próximo da minha casa, porque eu precisava também ficar em casa. Então, hoje, da fábrica para a minha casa é 10 minutos, eu vou e venho andando. Que aí, com esse trânsito maluco, a gente não consegue chegar. Então, foi uma necessidade também que surgiu. Senão, estou na fábrica e estou em casa. Quem quiser ver lá na rede social, Doce Pedaço Biscoitos. Pode ir lá facinho, que já vai ficar com água na boca, né? Na hora de olhar essas fotos. Mas nesse ambiente virtual, Eudenê, também há um cuidado especial, né? De como que você apresenta esse produto. Tem o e-commerce também que pode ser utilizado por algumas empresas. Qual é a orientação que vocês dão para quem quer dar esse outro passo?
Como sempre, né? Fazer o planejamento, né, gente? Não esqueça, planejar é tudo. E ali nós temos, né, soluções específicas para quem quer trabalhar somente com o digital, né? Inclusive, nosso leque aumentou, né, durante a pandemia, né, que foi algo que impressionante. Em um mês a gente já estava aí com milhões de soluções. Mas, por exemplo, é importante, né, quando você trabalha com as redes sociais ou com o e-commerce, um item a gente diz que é muito importante. Como você vai fazer a entrega desse produto, a logística, né? Porque isso é importante, é uma análise que precisa ser feita pelo empreendedor. Porque hoje, às vezes, a gente encontra tudo dentro das nossas redes sociais, no Instagram, né? Mas quem surpreende esse cliente com a entrega é aquele que está à frente, né? Inclusive, a gente trabalha com a inovação dentro de uma das nossas soluções, que é o Sebrae Tech, que faz o posicionamento de toda a empresa nas suas redes sociais e também desenvolve aplicativos aí que podem ser utilizados, né, para comercialização dos seus produtos ou dos seus serviços. Além do que dessa plataforma que a gente já fala, que é o site, né, que está aí para que eles possam, para que a empresa possa se apresentar, né, e também para o comércio. Mas o que é importante é acessar essas soluções de inovação que vão levar a empresa, né, principalmente a um outro patamar. Lembrando também sempre, gente, a operação do presencial, ela é diferente da operação do digital, tá? Às vezes tem muito empresário que acha que mantendo só a mesma operação do presencial, atende à operação do digital. Não, quando você trabalha com o digital, você tem que estar sempre de olho no que o cliente está dizendo, olhando o saque, respostas rápidas, Estoque né? também é importante, Estoque né? é importante. Saber se vai conseguir atender esse público. Exatamente. Inclusive, a gente vai estar agora, né, com uma solução que é o Turbina Vendas. A gente está trazendo um palestrante do iFood e também, né, do... Ai, gente, agora esqueci o nome, mas espera aí que eu vou lembrar depois, digo para vocês. O Turbina Vendas, a gente está trazendo esse palestrante tanto do iFood quanto de uma outra... É o Vinícius Vitor. Isso, Vinícius me Vitor ajuda, Andresa. Silva. Tô aqui. Tô te falando que eu tô stalkeando o Sebrae Maranhão lá no Instagram. Isso. Você vai lá, Turbina Vendas, dia 22 de novembro, 22 de né? novembro, exatamente. Ele vai fazer a apresentação comercial do Mercado Livre, que é um sucesso no mundo inteiro. Olha, e eu nem lembrei do nome do Mercado Livre, pessoal, mas é do Mercado Livre. Então, vamos conhecer essas oportunidades desses mercados que já estão aí estabelecidos. Às vezes é muito importante, né? Já está estabelecido, mas de que forma eu posso entrar no Mercado Livre, no iFood? Então, são importantes que vocês conheçam, né? Porque turbinar as vendas da empresa, do físico e do digital são completamente diferentes. E é algo que a gente viu em muitos dos nossos empresários, querer manter a mesma operação. Tá, pessoal? Então, a gente dá como dica que são duas operações diferentes. Quando você, por exemplo, utiliza um saque, um cliente nosso está utilizando o saque, seja para fazer um elogio, seja para fazer uma demanda, você tem que estar atento àquilo dali, para dar uma resposta muito mais rápida. E a logística de entrega também, ela é muito importante. Falei aqui do Vinícius Vitor Silva, lá do Mercado Livre, mas vai ter muito mais gente no Turbina Venda. Gente, é um evento realmente grandioso, uma oportunidade aí de você se inspirar bastante, pegar dicas aí valiosíssimas sobre inteligência artificial e automação comercial. Quem vai falar é o Cristóvão Thiago, como utilizar no seu negócio e melhorar as suas vendas através da inteligência artificial e também dessa automação tão falada hoje no mercado. O Márcio Carneiro vai estar por lá para falar como o Google Maps e o Google Ads podem impulsionar as suas vendas. Escutei um umzinho aí, tá gostando da programação, né, Ana? O Gilbert Macedo vai falar sobre como desvendar o Marketplace, também Marcelo Neves fazendo uma apresentação comercial do iFood, como a Ildene já nos antecipou aqui, tudo isso no Multicenter Negócios e Eventos, no auditório Bahia de São Marcos, aqui na nossa capital maranhense.
há um investimento que precisa ser feito, gente, mas é praticamente de graça, R$50 ainda leva o certificado, e o Denê? Exatamente. Então, acompanhe as nossas redes sociais, né? Ficou com alguma dúvida? Vá na nossa unidade lá no Multicenter, né? Temos a unidade São Luís, porque eles que estão promovendo o Turbina Vendas. E é uma oportunidade aí para vocês, principalmente os empresários, avançarem nesse mercado digital, né? Que é tão importante e necessário para todo empreendedor. Ai, Ana, nossa conversa está tão gostosa, assim como seus doces maravilhosos colocados no mercado. Eu queria que a gente aproveitasse essa nossa reta final para você se dirigir às pessoas que, assim como você, sonham e têm o seu próprio negócio, para que não desistam, para que tenham essa resiliência que você tem, essa força de vontade, essa busca pela qualidade. Vamos inspirar as pessoas que estão aqui acompanhando a gente agora? É pergunta difícil essa. Não, mas eu vou resumir num provérbio que eu ia dizer se tivesse tido a oportunidade. Recebi meu prêmio em grande estilo. A gente nunca alcança sucesso se for sozinha. A gente sempre tem que ir acompanhada e escolher muito bem as companhias. Ser resiliente, para mim, como vocês falam, que eu não sou, é acreditar que, assim, cada dia é um novo dia, uma nova experiência, uma nova oportunidade. Eu sempre digo que eu nunca perco as oportunidades. Mesmo que as pessoas achem que não deu certo, que foi errado, mas ela sempre ensina alguma coisa. E, assim, buscar aprender nunca é demais. E a gente tem que se cercar de parceiros que possam nos dar o suporte. E, assim, na verdade, a história da Doce Pedaços está muito ligada ao Sebrae. Porque quando eu disse assim, tinha que ser o Idanei para vir. Porque, assim, foi ela a primeira pessoa que me pescou. Que disse, olha, isso aqui, nós vamos fazer isso, tu vai, não vai. Então, assim, eu nunca pensei em desistir. Então, com o apoio, porque às vezes a gente só precisa que uma pessoa diga assim, vai, que vai dar certo. E buscar isso é uma coisa importante. Então, assim, esse seria o grande segredo. O segredo, na verdade, é isso, a gente se cercar, como eu disse. Se você quer ter sucesso, não vá sozinho. Busque apoio. Busque pessoas que lhe apoiam. Então, essa é a premissa, é a grande missão da Doce Pedaço. E hoje a Doce Pedaço ela já busca também outras pessoas para apoiar. A gente está com um projeto bem interessante para 2023, que já era uma coisa que eu já vinha tentando. Então, a gente vai capacitar umas pessoas para... Porque, na verdade, a minha mão de obra não existe, eu tenho que formalizar. Biscoiteiro não existe, existe confeiteiro, doceiro, padeiro, mas biscoiteiro não existe. Só na internet, né? Tem muito biscoiteiro por aí. Agora o biscoiteiro que vai lá e bota a mão na massa e prepara essa delícia. Tem na carteira registrada das meninas, é auxiliar de confeitaria. Pode isso? Vamos então, chamar assim, de biscoiteiro, pois vamos dar valor a essas dar valor pessoas. Aos biscoiteiros, de verdade. Então, assim, é uma provocação, até para o sindicato. Vamos fazer, eu estava pensando nisso. E, assim, que a Doce Pedaço, na verdade, ela nunca deixou do seu papel social, que é uma coisa que a gente, se vocês observarem na embalagem, hoje o selo produzido no Maranhão, ele foi substituído pelo Disque 180. Nós já fomos premiados um ano. Disque 180, que é de combate à violência contra a mulher, né? Muito então, importante. Roda esse número. Então, a gente já foi premiado um ano pelo tribunal daqui, a Doce Pedaços ganhou pela iniciativa. Então, a gente não concebe uma empresa sem fazer o seu cunho social. Então, a gente hoje busca trabalhar com essas. Então, assim, eu não vou dar um spoiler para ficar no nosso próximo podcast, o projeto bem bacana que a gente está desenhando, está se organizando para ter. E, assim, a Doce Pedaços está de portas abertas. O Sebrae sempre, para mim, esteve de portas abertas. Eu voltei à minha casa mater, que eu digo, com o prêmio. O prêmio, para mim, foi assim... Poxa, Ana, eu voltei para o Sebrae. Aí eu lembro que a Edila disse assim, Ana, a nossa intenção é essa, a gente ensina como mandar. Aí vai, caminha. Eu disse, mas o importante é que a gente volta. Então, assim, foi uma volta
Triunfal. triunfal. Não, foi uma forma assim, de gratidão. Na verdade, assim, eu sou grata. Grata a todo o trabalho que foi desenvolvido com a Doce Pedaço e com a Ana Luzia. Foi todo assim, de saber assim, acredite, vai dar certo. Quando eu fui criar a identidade visual da empresa, assim, foi uma coisa que eu olhei e disse, pronto, é isso. E ficou fina, né? Sua marca. E assim, todo Muito mundo, legal. ao ponto das pessoas acharem que não é daqui, né? É, verdade. Mas Ok, é daqui, com mas- muito Mas é orgulho, daqui né? com muito orgulho. E o Denê fala em orgulho, você deve ficar super orgulhosa quando passeia aí pelos corredores dos supermercados e encontra esse produto que pensam que não é daqui, mas é daqui e de uma cliente do Sebrae que você atendeu lá atrás, no comecinho, né? Não, com certeza. Eu digo muito, né, que o Sebrae tem essa capacidade, né, de trabalhar com os empreendedores. E o que é mais importante para a gente, né, é quando a gente vê a transformação. E o impacto, né, que, por exemplo, a Ana retratou aqui muito bem toda essa história, né, o impacto na vida dela, o impacto na vida de outras pessoas. E quando o Sebrae fala, né, dentro da sua missão, que é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, porque a gente sabe da importância dos pequenos negócios para a economia. O quanto Ana e como Ana está trabalhando e desenvolvendo a economia local. E como Ana também está mostrando aí, a gente fala muito isso, do produto maranhense criado aqui, né, para outros, levando ele para outros lugares. Isso, quando a gente volta, né, a gente diz assim, nós temos muito orgulho do trabalho que o Sebrae faz, porque a Ana está aí há 10 anos no mercado, a gente sabe aí que tem muitas empresas, às vezes, que começam e que em menos de 2 anos elas desistem, né? Mas o Sebrae está aqui, pronto para apoiar esses empreendedores e que venham muito mais Anas aí, muito mais empresárias como Ana, para esse podcast, trazendo essa transformação, né, que aconteceu na vida dela. E dizer que o Sebrae está sempre de portas abertas para todos os empreendedores. E o que eu digo mais, né? O Sebrae tem uma visão de futuro tão grande, por isso que a gente se mantém ali naquela empresa firme e forte, né? Hoje o Sebrae está trabalhando com a educação empreendedora para jovens, levando também para os jovens, desde o ensino fundamental até o ensino superior, esse trabalho que é tão bonito, que é desenvolver a educação empreendedora e o comportamento empreendedor. E aí, isso é muito importante, é uma visão de futuro que o Sebrae está aí muito pronto e abraçou essa ideia. Então, com certeza, a gente vai ter muitos empreendedores preparados aí para o mercado. Muito obrigada, Eudenei, pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Andresa. Ana, não sei nem o que dizer para você diante dessa história tão inspiradora, muito legal mesmo, saber que você não desistiu e que está aí com grandes sonhos que ainda serão realizados. É a prova de que com o Sebrae você pode mais. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter inspirado outras pessoas assim como o Sebrae um dia me inspirou. Obrigada pela participação. Não percam o próximo episódio.